O bebé filósofo. Causas e possibilidades. As crianças desenvolvem teorias causais do mundo desde uma muito tenra idade. Se o conhecimento causal e o pensamento contrafactual andam juntos, então tal poderá explicar como as crianças têm a capacidade paralela de gerar contrafactuais e de explorar mundos possíveis. Se as crianças compreendem o modo como as coisas funcionam, deverão ser capazes de imaginar possibilidades alternativas acerca delas. Tal poderá também explicar os casos em que as crianças não pensam contrafactualmente. Pensemos de novo no bebê de 15 meses que tenta em vão enfiar a argola com fita cola no poste. Poderá acontecer que ele não compreenda ainda como é que as argolas e os postes funcionam uns com os outros. As crianças poderão, por vezes, não conseguir pensar contrafactualmente por não terem o tipo certo de conhecimento causal e não por serem incapazes de imaginar possibilidades, tal como seria para mim difícil dizer-lhes o que deveria ter sido feito para evitar o despenhamento da sonda espacial ou o que deveria ser feito para o evitar no futuro. Henry Wellman mostrou que as crianças falam acerca de causas nas suas conversas cotidianas. Depois deu o passo seguinte e pediu às crianças que dissessem o que era possível ou impossível, baseadas no seu conhecimento causal do mundo físico, biológico e psicológico. Descobriu que as crianças usavam consistentemente o seu conhecimento para discriminar impossibilidades. Diziam, por exemplo, que o Johnny poderia apenas manter o braço erguido, mas que nunca poderia decidir simplesmente saltar no ar e ficar suspenso, ou decidir ficar mais alto, ou decidir atravessar uma mesa. Um dos miúdos que testámos resolveu demonstrar o seu conhecimento contrafactual, representando cada uma das possibilidades, depois de fazer a sua previsão. Não se pode dar um salto no ar e ficar lá em cima, vejam, dizia ele, saltando o mais alto que conseguia. E em seguida, olhem, mesa, vou passar através de ti. E dramático, realmente ia contra a mesa e dizia: Uau, estão a ver? Não se pode. Mesmo as crianças mais novas têm já conhecimento causal sobre o mundo e usam esse conhecimento a fim de fazerem previsões acerca do futuro, para explicarem o passado e para imaginarem mundos possíveis que poderão ou não existir. Mas a um nível mais profundo, como terão de ser as mentes infantis para serem capazes de fazer isto? Uma das formas através das quais Wellman, Atano e Inagaki e eu tentámos apreender estas ideias foi dizendo que as crianças têm teorias comuns do mundo, ideias habituais sobre a psicologia, a biologia e a física. Estas teorias são como as teorias científicas, mas são em grande parte inconscientes, em vez de conscientes, e estão codificadas nos cérebros das crianças em vez de estarem escritas no papel ou de serem apresentadas em congressos científicos. Mas como é que algo tão abstrato como uma teoria pode estar codificado nos cérebros das crianças? Mapas e projetos. Os cérebros das crianças constroem uma espécie de mapa causal inconsciente, uma imagem precisa da forma como o mundo funciona. Estes mapas causais são como os mapas mais familiares que nós e mesmo sistemas computadorizados como o MapQuest usamos para representar o espaço. Muitos animais, desde os esquilos e os ratos até às pessoas,
constroem os mapas cognitivos do seu mundo espacial. Imagens internas de onde as coisas estão no espaço, muito parecidas com as imagens externas impressas no mapa. Depois de representar a informação espacial no mapa, poderão usar essa informação de modo muito mais flexível e produtivo. Sabemos mesmo algo acerca da localização e da forma como esses mapas espaciais estão codificados nos cérebros dos animais. Parecem estar localizados numa região chamada hipocampo. Se removermos o hipocampo de um rato, ele deixará de ser capaz de encontrar o seu caminho ao longo de um labirinto. Uma das coisas que um mapa permite é a produção de projetos. Um projeto parece com o mapa, mas em vez de fazermos com que o projeto corresponda ao mundo, mudamos o mundo para que coincida com o projeto. Depois de sabermos produzir mapas espaciais, poderemos também decidir realizar mudanças na disposição espacial dos objetos, incluindo os nossos próprios corpos, e prever os efeitos dessas modificações. Se se encontrarem numa cidade estranha sem um mapa, poderão dar por vocês a vaguear em volta do hotel até se depararem com a estação ferroviária ou com um restaurante, podendo repetir esse percurso após o terem descoberto. Depois de terem um mapa, porém, poderão vir a descobrir que havia percursos muito mais curtos e convenientes que poderiam ter tomado. O mapa deixa-vos comparar caminhos diferentes para um determinado local e permite que descubram o percurso mais eficiente sem terem de experimentar de facto cada um deles. Mas não precisam de um mapa impresso para o fazerem. Os animais com bons mapas cognitivos, como os ratos, podem explorar um labirinto, construir um mapa interno e a seguir de imediato, sem tentativa e erro, encontrar o percurso mais curto de um local no labirinto até outro. Poderão estar a pensar que não é o mesmo usar o mapa desta forma e utilizá-lo como um projeto. Afinal de contas, o mundo que o mapa representa mantém-se o mesmo. Mas estão, de facto, a mudar um objeto muito importante no mapa, nomeadamente o pequeno ponto vermelho que representa "Você está aqui". Quando imaginam os diferentes percursos que poderiam ter tomado, estão a imaginar na realidade a criar diferentes mapas cognitivos com esse ponto vermelho em várias localizações. Um mapa é um instrumento muito eficaz para construir diferentes projetos cognitivos, imagens daquilo que acontecerá quando se movimentarem ao longo do espaço. Além disso, com um mapa, poderão considerar outras e mais complexas possibilidades espaciais. Quando se decidem a desenhar um novo jardim, por exemplo, o vosso primeiro passo é fazerem um mapa do pátio das traseiras existente, observando, por exemplo, a falha do cimento rachado, o escorrega partido ou o canteiro de ervas daninhas. Mas o segundo passo consiste em construir um mapa semelhante ao jardim ideal que o substituirá, desenhando a fonte, o carreiro de tijolos e as árvores em flor. O grande arquiteto paisagista Capability Brown observou certa vez, olhando para um trecho no rio Temisa, particularmente sinuoso, uma coisa inteligente. Brown estava a pensar na paisagem como resultado de um projeto, como uma invenção humana e não como um fenómeno natural, exatamente representado num mapa. De uma forma muito mais simples, os animais como os esquilos conseguem usar mapas espaciais para planear onde esconder as suas nozes e mais tarde irem recuperá-las. Depois de termos um novo mapa ideal,
O projeto podemos começar a agir sobre os objetos para os concretizarmos. Podemos deslocar-nos a nós próprios para um novo local através do percurso mais curto, ou podemos deslocar o escorrega para o lixo e erguer a fonte que o vai substituir. Os mapas ajudam-nos também a considerar todas as possibilidades espaciais antes de passarmos à ação. Poderemos considerar se será mais rápido tomar as ruas laterais ou mantermos-nos na avenida. Poderemos considerar os vários locais onde a fonte poderá ficar, as formas como poderá interagir com o carreiro de tijolo e as árvores em flor, antes de decidirmos de facto seguir em frente e instalá-la num local em particular. Mapas causais. Os seres humanos constroem também um tipo diferente de mapas, um mapa das complexas relações causais entre acontecimentos. O neurologista tem uma espécie de mapa das dores de cabeça, realçando todas as ligações causais entre atividade neuronal, pressão e dor. Não pensem naquelas crianças que conseguiam fazer todas aquelas previsões acerca do mundo biológico. Em vez de considerarem cada uma das relações causais entre a vida, a morte, o crescimento, a doença e a alimentação separadamente, as crianças parecem ter uma única imagem vitalista, coerente acerca do mundo. Elas pensam que comer faz com que tenham mais energia, enquanto a doença nos suga essa energia, que o crescimento nos permite congregar a nossa energia causal, enquanto a morte nula rouba. Elas conseguem fazer novas previsões, muitas de que nunca antes tinham ouvido falar. Dirão que se continuarem a comer, poderão continuar a comer indefinidamente, ou que um adulto que é mais alto deverá ser mais velho do que um que seja mais baixo. O meu próprio filho insistia que, com 1,58 m, eu não poderia ser de facto amiga de um colega que jogava basquetebol, porque ele era grande e eu era pequena. Ao explicar-nos que terão de comer, porque isso dá força. Este mapa causal da biologia permite que retirem todas essas consequências e muitas mais, enquanto outros animais realizam claramente mapas cognitivos espaciais. Não é certo que façam do mesmo modo mapas causais. Há outros animais capazes de compreender tipos específicos de relações causais. Por exemplo, compreendem que as suas próprias ações causam os acontecimentos que seguem imediatamente a essas ações. Espetar um pau no ninho de térmitas faz com que elas saiam cá para fora. Ou poderão compreender algumas ligações causais particularmente importantes, como a ligação entre comida estragada e náuseas. Contudo, outros animais não parecem realizar o tipo de mapas que veem nas crianças muito novas. Há animais que parecem confiar mais no tipo de aprendizagem por tentativa e erro, que nos permite observar que a aspirina faz desaparecer as dores de cabeça, em vez de no tipo de produção teórica que nos permite inventar um novo fármaco, como o sumatriptan, para nos livrarmos de enxaquecas. Nos anos 90 do século XX, um grupo de filósofos da ciência da Universidade Carnegie Mellon, orientado por Clark Guymore, tentou produzir uma descrição matemática de como as teorias científicas poderiam funcionar. Ao mesmo tempo, os cientistas informáticos da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, conduzidos por Judea Pearl,
Tentavam escrever programas que tornassem possível fazer o mesmo tipo de previsões e de recomendações que os especialistas em ciência realizam. Os dois grupos alcançaram o mesmo grupo de ideias acerca dos mapas causais. Descobriram como descrever os mapas matematicamente e como usá-los para gerar de modo exato novas previsões, intervenções e contrafactuais. As novas descrições matemáticas, chamadas modelos gráficos causais, sobrepuseram-se à inteligência artificial e inspiraram novas ideias acerca da causação em filosofia. É possível conceber programas de computador que usem mapas causais da mesma forma que o MapQuest utiliza mapas espaciais. O MapQuest usa um único mapa para produzir automaticamente milhões de percursos de um local para o outro. De uma forma muito semelhante, os programas de computador que usam estes mapas causais conseguem fazer os mesmos tipos de sofisticado raciocínio causal que os cientistas e as crianças realizam. Estes programas conseguem fazer diagnósticos clínicos e sugerir possíveis tratamentos ou fazer sugestões acerca daquilo que poderá ajudar a prevenir mudanças climáticas. A NASA explorou estas ideias para a próxima geração de robôs marcianos. O núcleo da ideia da ciência cognitiva é de que os nossos cérebros são uma espécie de computador, embora muitíssimo mais poderoso do que os computadores reais que até agora conhecemos. Os psicólogos tentam descobrir exatamente que tipos de programas usam os nossos cérebros e o modo como implementam esses programas. Uma vez que as crianças são tão boas a compreender as causas, pensamos que os seus cérebros poderiam eventualmente construir mapas causais e usá-los da mesma forma que os programas de computador. De facto, ao colaborar com filósofos e cientistas informáticos, que tive pela primeira vez a ideia de mapa causal. Durante muitos anos, em inúmeros locais, defendi perante Glamour que os meus bebés eram mais espertos do que os seus computadores. A resposta, como é evidente, é que são mais espertos numas coisas e não noutras. Mas ainda assim, após 10 anos de experiências, consegui que viesse a votar a favor dos bebés. A detenção de Blickett. Como poderíamos verificar se as crianças realizam de facto mapas causais do mundo a seu redor e os usam para imaginar novas possibilidades e tornar o mundo diferente? Como poderíamos descobrir se usam os mesmos tipos de programa dos computadores especializados? Uma das coisas que poderíamos fazer, na realidade, era apresentar a crianças de 3 e de 4 anos novos acontecimentos causais, ver se elas conseguiriam usar esse conhecimento para fazer previsões, imaginar novas intervenções e considerar diferentes possibilidades. Dessa forma, poderíamos certificar-nos de que as crianças retiravam essas conclusões apenas baseadas na informação causal que lhes fornecêssemos um novo mapa e em nada mais. Com a ajuda dos empregados da oficina e dos alunos de mestrado no meu laboratório, inventei uma máquina que chamamos o detector de Blickett. A máquina é um caixote quadrado que se acende e toca música quando alguns blocos, mas não todos, são colocados no seu topo. Dizemos às crianças: olhem, esta é a minha máquina de Blickett. Os Blicketts fazem a máquina funcionar. Conseguem dizer-me quais destas coisas são Blicketts? As crianças ficam fascinadas com a máquina e começam de imediato a explorar e a experimentar, de modo a descobrirem mais coisas acerca de como funciona e de que coisas são Blicketts.
experimentando blocos, carregando com mais ou com menos força, chegando mesmo a arranhar os blocos para ver se descobrem o que estará lá dentro. A verdade de que, felizmente, nenhuma das crianças suspeita é que aquilo a que poderíamos chamar uma causalidade de feiticeiro de Oz. Há um homenzinho, ou, para ser mais exata, um investigador assistente por detrás de uma cortina, a carregar em botões para fazer funcionar a máquina. Meu filho mais novo, o Andres, foi um objeto piloto. Aliás, uma cobaia nas experiências com o detector de Blickett. Após vários meses, lá acabei por lhe explicar como funcionava na realidade. Ele reagiu de uma forma muito semelhante à de Neo no Matrix, quando acorda e percebe que o mundo é apenas um elaborado engano. Aos 20 anos, perdoou-me, possivelmente por pensar que esta experiência é precursora da salvação do universo, ou pelo menos de namorar a Carrie Moss. Depois das crianças começarem a descobrir que blocos fazem a máquina funcionar, podem usar a informação para encararem outras possibilidades e para fazerem novas previsões, incluindo previsões contrafactuais. Num dos primeiros testes que fizemos, ensinámos às crianças que um bloco em particular era um Blickett, que ativava a máquina e em seguida combinávamos o Blickett com um não Blickett e colocávamos os dois em cima da máquina. A máquina, é evidente, continuava a acender. Um dos primeiros miúdos de 4 anos que testámos surgiu imediatamente com um contrafactual de qualquer filósofo se orgulharia. Mas suponham, disse empolgadamente, que dessa vez não punham o Blickett. Suponham que só punham aquele. E apontou para o não Blickett. Então não tinha desaparecido. Se pedirem às crianças para fazerem funcionar a máquina, elas escolherão apenas os Blickett. O que é mais significativo é que, se lhes pedirem para que façam com que a máquina pare, elas dirão que têm de remover o Blickett, apesar de nunca terem visto ninguém parar antes a máquina dessa forma. Conseguem usar a nova informação causal para retirar os tipos de conclusões corretas, incluindo conclusões contrafactuais. Conseguem imaginar o que acontecerá se tirarem o Blickett da máquina ou o que poderia ter acontecido se o tivessem tirado antes. Um novo conhecimento causal pode conduzir também a maiores mudanças. Descobrir quais são os blocos que poderão fazer a máquina andar ou parar poderá não parecer grande coisa. Mas a minha aluna, Laura Schutz, e eu decidimos fazer a mesma experiência de uma forma diferente. Mostramos às crianças uma máquina semelhante com um interruptor acoplado. As crianças não sabiam como funcionava esta nova máquina. Então perguntámos-lhes se a máquina se ligaria se mexêssemos no interruptor ou se funcionaria se nós nos limitássemos a dizer-lhe. Ao princípio, todas as crianças, sem exceção, disseram que o interruptor faria a máquina funcionar, mas que apenas falar com ela não. Aquelas crianças haviam aprendido que as máquinas funcionam de uma forma diferente das pessoas. Mas depois, se demonstrássemos que, na verdade, falar com a máquina fazia com que ela funcionasse, as crianças mudavam de opinião. Se lhes pedíssemos que fizessem com que a máquina parasse, elas diziam muito educadamente: "Máquina, por favor, para", em vez de carregarem no interruptor.
E se pedissem às crianças que previssem o que faria com que a máquina funcionasse, estariam muito mais dispostas a admitir a possibilidade de falar com ela do que anteriormente, apesar de continuarem a pensar que o interruptor era uma melhor opção. Fornecer às crianças um novo conhecimento causal mudava a forma como elas pensavam sobre as possibilidades e alterava os tipos de ações que realizariam. As crianças conseguiam imaginar uma máquina que ouvia, o que lhes parecera antes completamente impossível. Da mesma forma, para nós cientistas, um novo conhecimento causal permite-nos imaginar possibilidades que pareceriam antes inimagináveis. Nos filmes de ficção científica, onde a imaginação corre livremente, o mais espantoso é o facto de as inventivas dos realizadores serem tão limitadas pelos seus conhecimentos atuais. Em Blade Runner, Perigo Iminente, por exemplo, Harrison Ford corre desesperadamente até uma cabine telefónica com um ecrã de vídeo. Os argumentistas conseguiram imaginar uma cabine telefónica com um televisor, mas não que as cabines telefónicas desapareceriam por completo. Nada é mais datado do que as visões do futuro, porque para imaginar as possibilidades do futuro temos de ter esse conhecimento. Muitas vezes as pessoas tratam o conhecimento e a imaginação como se fossem diferentes, até mesmo como se fossem necessariamente opostos. Mas o novo trabalho sobre mapas causais sugere exatamente o contrário. Compreender a estrutura causal do mundo e gerar contrafatuais andam juntos. De facto, o conhecimento é o que na realidade concede à imaginação o seu poder, o que torna a criatividade possível. É por sabermos alguma coisa acerca de como os acontecimentos estão ligados no mundo que podemos imaginar a alteração dessas ligações e criar novas. É por sabermos coisas sobre este mundo que poderíamos criar mundos possíveis. Esta mistura profundamente humana de conhecimento e imaginação não é uma área exclusiva dos adultos. De facto, ela está na base mesmo das fantasias mais delirantes das crianças. Uma menina de 3 anos que faz de conta que é uma princesa de conto de fadas não está apenas a ser adorável e criativa. Está também a demonstrar um tipo de inteligência singularmente humano e dispõe destas novas ideias científicas. Podemos pensar sobre muitos outros tipos de imaginação de novas formas. No capítulo seguinte falarei do género de imaginação distintiva que cria pessoas imaginárias e acerca da forma como isso se relaciona com as tarefas adultas dos escritores e autores.